Fala pessoal, vou resolver mais uma questão aqui para vocês, tá? Do mesmo concurso Celesc, organizado pela FEPESE, cargo de engenheiro agrimensor, realizado em 2004. Questão relacionada a nivelamento geométrico, tá? Verificação de erro altimétrico ou erro cometido no nivelamento, uma poligonal fechada em loop e a compensação do erro, né? A correção e o cálculo da altitude ou cota corrigida, tá certo? Então vou fazer passo a passo para que vocês entendam aí o procedimento. Então, temos a questão 17, tá? Que fala o seguinte, ó: calcule a caderneta de nivelamento geométrico abaixo e identifique quais são as altitudes corrigidas dos pontos 6 e 7, tá? Respectivamente. Então aqui vocês conseguem ver, né, a tabela de nivelamento, né, ou caderneta. E aí tem aqui, ó, estação 1, 2, 3. A estação 1, 2, 3, como é o nivelamento geométrico, tá? Você já consegue observar aqui que é um nivelamento geométrico composto, certo? Como eu tenho mais de uma posição do nível, é um nivelamento geométrico composto. Tá. E aí depois você vê o seguinte: ponto visado 0 é igual, né, RN, que é o mesmo ponto, referência de nível. Depois eu visei o ponto 1, 2, 3, mudei o aparelho de lugar, fiz a ré em 3, fiz vante em 4, vante em 5, vante em 6, tá? Depois mudei o aparelho de lugar e fiz uma ré no ponto 4, tá? Preste muita atenção nisso, tá? E onde que eu tô fazendo a ré. Depois visei o ponto 7, ponto 8 e voltei na RN. Então, ou seja, uma poligonal fechada em looping. Então, quando eu calcular, como ele forneceu a altitude da RN, né, do ponto 0, eu vou calculando até voltar no ponto 0. Então, no final, quando eu calcular a cota do ponto 0 da RN, vai ter que ser igual a 50. A diferença é o erro de nivelamento, tá certo? Então vamos por partes. Primeiro eu vou preencher a caderneta de nivelamento. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem altitude do ponto 0, que é 50, e você tem a ré, né? Lembra lá que a gente falou o seguinte, ó, a gente tem que a altura do aparelho aqui é a mesma coisa que o plano de visada, tá certo? Tem que a altura do instrumento ou plano de visada vai ser igual que, ó, plano de visada é igual a cota mais ré, né? Mais a leitura de ré, tá? Leitura de ré. E a cota do ponto de interesse vai ser igual ao plano de visada menos a leitura de vante. Então você tem que saber isso, tá? Se não souber isso, você não vai fazer o exercício. Então, feito isso, tá? Eu tenho o quê? Vamos lá. Altitude, né? Que é o H mais Ré, que é cota mais Ré, dá o plano divisado ou altura do aparelho, tá? Aqui é a altura do instrumento, mesma coisa, beleza? Então,
instrumento. Número de posições do instrumento. Ou seja, número de posições de instrumentos aqui são, você colocou instrumentos, são 3. Então, isso aqui resulta o quê? Menos 0,003 dividido por 3, que é igual ao quê? Menos 0,001. Então, essa é a correção que eu tenho que aplicar. Agora, olha só. Quando eu corrijo as altitudes, tá? Eu tenho que corrigi-las de forma cumulativa, tá? Ou você poderia aplicar essa correção de forma igualitária aqui, de 0,001 para cada ré, tá? Que consequentemente vai afetar o plano divisado, ou altura do aparelho, tá certo? Então, para facilitar aqui a minha vida, eu vou aplicar a correção de forma cumulativa, beleza? Então aqui a correção, olha só, que eu tenho que aplicar, como eu aplicaria aqui uma correção na ré, e olha só, basta somar a correção, porque aqui a correção vai ser negativa, a correção tem um sinal contrário ao do erro cometido. Então aqui ficaria como, olha só, ficaria a correção aqui seria de menos 0,001, aqui menos 0,001, aqui menos 0,001, aqui, olha só, já passou para a segunda posição, ficaria menos 0,002, menos 0,002, menos 0,002, e aqui, olha só, menos 0,003, menos 0,003, menos 0,003. Repare que foi cumulativo. Aí eu preciso agora calcular o que ele quer, olha só. São as altitudes, tá? Corrigidas dos pontos 6 e 7, tá? Você pode calcular todas as outras correções, todas as outras altitudes corrigidas, mas eu vou calcular só dos pontos 6 e 7. Então, do ponto 6, tá? É esse daqui, relacionado, então tá aqui nessa linha, e do ponto 7 nessa linha aqui, ó. Então, olha só, quando eu para calcular a altitude corrigida, basta fazer a altitude calculada mais essa correção, tá? Então, altitude corrigida, tá? Vou colocar aqui altitude corrigida, altitude corrigida aqui do ponto 6 vai ser igual a altitude, tá? Corrigida vai ser a altitude do ponto 6 calculada mais a correção, tá? E é esse Czinho aqui, olha só. Vou colocar aqui entre parênteses aqui, ó, C. Então, a altitude do ponto 6 corrigida vai ser igual a altitude do ponto 6 calculado 50,198 mais o que? A correção para o ponto 6 foi o que? Menos 0,002 metros. Então, isso resulta o que? Em 50,196 metros. Agora, altitude do ponto 7, né? Corrigida, vai ser igual a altitude do ponto 7 calculada mais o que? A correção. Tá? Logo, a altitude do ponto 7 corrigida é igual a altitude do ponto 7, que deu quanto aqui, olha só? 48,865. 48,865. Mais menos o que? 0,0 menos 0,003 metros. Isso vai ser igual a
48,862 metros. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar se a gente encontra aqui nas respostas as altitudes que a gente calculou aqui nessas alternativas. Então, alternativa 6, altitude corrigida, ele pediu 50,196. Então pode ser essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. Então pode ser a A ou a B. Agora vamos verificar a altitude do ponto 7. 48,862. 48,862, então já não é essa. Sobrou essa. Então olha só. 48,862. E altitude do ponto 6, 50,196. E realmente a alternativa correta é a alternativa E. Tá certo? Aí se você quisesse verificar ainda se os cálculos estão corretos, você faria o seguinte, ó, somatório de Ré menos somatório de Vant propriamente dito. Então eu teria que fazer essa Ré mais essa menos somatório de Vant. Seria essa do ponto 3, tá? A do ponto 4 e a última que é do ponto 0, tá? Que seria um Vant de mudança, Vant propriamente dito, ou seja, toda estaca que possui uma leitura de Ré e Vant é uma estaca de mudança, tá? Com exceção da última. A última sempre vai ser uma Vant de mudança. Então, espero que tenham entendido, tá? Essa questão. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Forte abraço, até mais.